Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de aula, né? Essa é a segunda aula da nossa semana. Espero que vocês possam estar muito bem. Pessoal, é o seguinte, nós temos então o início do capítulo 8, certo? Esse capítulo 8 é referente então à atmosfera. E aí nós já encerramos então o capítulo 7. Então, na parte do capítulo 7, eu deixei na última aula as atividades para os senhores e senhoritas realizarem, né? E podem me encaminhar, que nem você já vem fazendo, tá? Pelo aplicativo de celular aí, não tem problema nenhum que a gente vai estar recebendo essas atividades, ok? Vamos lá então, dar continuidade a essa aula 2 da semana. Pessoal, nessa parte, vem falar um pouco ali, vem tratar um pouco a respeito ali do assunto, a questão do sistema terrestre em si. Então, nessa parte do sistema terrestre, nós sabemos que o nosso planeta ele funciona em conjunto, né? Isso aqui vocês já aprenderam, vocês já sabem. Então, nosso planeta ele funciona ali com característica da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera em si, né? Nós temos então ali, respectivamente, esse conjunto de gases pertencente à atmosfera, nós temos então esse conjunto de todas as águas pertencente à nossa hidrosfera, e nós temos então o conjunto de todo o material rochoso que faz referência à litosfera, né? Que acabam ali, se constituem e acabam se envolvendo e dando origem, então, às características do nosso planeta, né? Aí aqui tem pra gente, atuam como elementos de um grande sistema e eles são movidos principalmente, então, pela energia do Sol. Interagem, influenciam-se mutuamente. Então, um está sempre influenciando o outro ali, né? É como se um precisasse do outro para existir, tá? De constante troca de energia e de matéria entre os oceanos, os continentes e o ar, resultam as condições para o desenvolvimento da biosfera, a qual é definida como um conjunto dos seres vivos. Então, nós temos, né, a junção desses três fatores vai dar origem à nossa biosfera em si. E aqui a gente tem um esquema que está no material de vocês também, chamado ali dessas inter-relações do sistema terrestre. A atmosfera se relaciona com a hidrosfera e vice-versa, né? Nós temos a atmosfera atuando, então, uma parte da nossa litosfera e vice-versa também. A formação desses três conjuntos interagindo entre si, tendo essa inter-relação, vai dar origem, então, à existência da chamada ali da vida, né? E aí, eles se relacionando, nós temos, então, a origem a toda e qualquer forma de vida que a gente pode encontrar no nosso planeta, certo? Seguimos. Antes da gente falar aí da característica de cada um deles, né? Nós vamos aqui se atentar um pouco, tem um texto, material de vocês, que fala a respeito dessa atmosfera primitiva, de como é que funcionava essa atmosfera até chegar na característica que a gente tem hoje, tá? Então, a primeira camada gasosa que envolveu a Terra, admite-se que a atmosfera primitiva teria sido próxima da mistura ali gasosa emitida pelos vulcões atuais, mas com menor oxigenação e maior grau de hidrogenação. Então, quase ausência ali dessa característica de oxigenação, tá? Nesse período primitivo. Contrariamente à atmosfera atual, que tem características oxidantes, a atmosfera primitiva teria um caráter redutor ou neutro. Então, essa é a característica que a gente pode ali inicialmente falar dessa atmosfera primitiva, né? Os primeiros vulcões teriam atravessado a crosta terrestre e liberado gases que forneceram, então, ali a atmosfera primitiva. Essa teria sido ali constituída principalmente por vapor de água, metano, amoníaco e hidrogênio. E ainda em pequena quantidade, monóxido de carbono, dióxido de carbono e azoto também, né? Então, por conta ali da liberação, né, da ocorrência desses vulcões, a gente vai acabar tendo essas características pertencentes à nossa atmosfera primitiva, tá? Leiam depois o texto que fala para vocês, que ele acrescenta ali a questão de conteúdo, referente, então, nessa parte que fala sobre a atmosfera primitiva em si. E a gente vai para alguns questionamentos, né? Qual a importância da atmosfera terrestre para a vida na Terra, no caso, né? A gente tem lá, além de garantir os gases necessários para a manutenção da vida no planeta, a atmosfera terrestre é responsável por uma série de funções que protegem a superfície terrestre, né? Ela é composta, assim, por muitos gases que estão ali
né, envolvendo o nosso planeta, mas ali a gente tem também essa questão de uma função necessária para a manutenção da vida aqui também, né? Quais são? Temos então a manutenção da temperatura média do nosso planeta, funciona como uma defesa, né, contra o ataque ali dos meteoritos, né? Essa camada que acaba ali compondo uma super proteção, a gente pode mencionar assim, em relação aos meteoritos, né? E bloqueia então dos raios ultravioleta. Nós sabemos que é emitido ali constantemente, né? Então, são uma das funções referente então à atmosfera terrestre, tá? Quais são os gases que compõem a atmosfera terrestre? Então, nós temos cerca de 78% do volume da nossa atmosfera é composto por nitrogênio, 21% ali, né, aproximadamente, é composta, então, ali de oxigênio, 0,93% é pertencente, então, é formada por argônio e 0,039% é composta, então, por dióxido de carbono e 4% é referente a vapor d'água. E aqui no caso do vapor d'água, né, ele não é um gás necessariamente, né, ele não é um gás, desempenha um papel importante na manutenção da temperatura média do planeta. Então, juntando ali todos esses fatores, eles vão ser responsáveis pela manutenção ali dessa temperatura média, certo? E aqui a gente tem uma ilustração, né, dessas camadas, de todas elas. Então, nós temos aqui a parte pertencente à nossa troposfera, né, envolve ali a estratosfera em si, aí tem a parte da mesosfera, né, temos também ali a termosfera e os fenômenos que a gente pode encontrar em cada camada, né, e a exosfera em si, com as suas respectivas distâncias, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né, que fica ali um pouco mais evidente para a gente. Então, nós temos, né, essa parte aqui da troposfera em si é responsável, então, pelas mudanças climáticas que a gente encontra. Vamos supor ali, né, que a gente tem ali uma mudança brusca da temperatura em determinada localidade. Isso ocorre por conta, né, desses eventos que acontecem, então, na nossa troposfera. A troposfera é a principal responsável ali pela chuva, né, pelos ventos, pela questão até da queda de temperatura e tudo mais. Então, é nessas camadas, nessa camada da troposfera, que a gente vai encontrar, então, esses fenômenos relacionados às mudanças climáticas, tá? A estratosfera em si, né, pertence ali à nossa camada de ozônio, a temperatura ali ela é próxima dos menos 80 graus em si, né? Temos a nossa mesosfera, né? Nessa parte que vai compor então ali umas características, né? Formação daquelas nuvens, que elas são maiores, né? Tem característica ali um pouco mais de características de chuva, né? Que a gente fala. E também nós temos a ocorrência, então, dos aviões ali supersônicos, né? Balões climáticos são lançados ali, então, nessa altura da mesosfera, e a temperatura que ela é por conta de menos 100 graus Celsius, tá? Então, seguimos. A situação da termosfera em si, né? A termosfera em si, ela vai ali ser responsável por esse fenômeno que a gente encontra, então, da aurora, né? No caso aqui da aurora boreal em si. Então, ela recebe e transmite ondas de rádio também, né? O ar aqui ele já começa a se tornar bem rarefeito, e aqui a gente tem uma mudança de temperatura ali próxima, né, dos 1000 graus Celsius. E aqui no caso ele já é positivo, né? E a última, então, a exosfera, a última camada, né, do infinito ao além, a gente pode mencionar assim. A junção ali do hélio e do hidrogênio, né? Aqui a gente vai encontrar, então, essa manutenção de um telescópio, né? Hubble ali. Já tem ali, na verdade, não tem a gravidade, né? A gente observa, né? E temos também os satélites que ficam orbitando o nosso planeta, são satélites artificiais, responsáveis então pelas informações que a gente recebe, né, aqui na nossa superfície, também superior ali aos 1000 graus Celsius. Ok? Então nós temos aí todas essas 5 camadas, né, e a gente vai direcionar cada uma delas. No caso, a atmosfera é um meio fluido, né? E, portanto, a diferenciação entre as camadas ocorre de forma gradual, não existindo um limite físico entre elas, né? Como a gente observou ali. Ah, vai até esse limite, aqui encerra e tudo mais. Não.
A gente sabe, né, que são limites ali que são colocados para entendimento. Entretanto, convencionou-se dividir a atmosfera em 5 camadas, que nem a gente acabou de analisar ali no slide anterior, tá? Então, essa parte iluminada que a gente observa aqui da imagem é referente, então, à nossa atmosfera, ok? E aí a gente vai falar então da primeira camada em si, né? De baixo para cima a leitura aí. Então essa primeira camada é a mais próxima da superfície terrestre, onde o ar ele é mais concentrado, pode chegar até 17 quilômetros em seu limite superior. Na troposfera, conforme aumenta a altitude, há uma redução da temperatura atmosférica. Então quanto mais a gente vai ali, né, se afastando da superfície terrestre, a essa redução da temperatura, né? E a gente falou também da questão ali dos fenômenos, né, meteorológicos que acontecem, então, nesta camada. A estratosfera é a segunda, né? A estratosfera é a segunda camada da atmosfera, está entre aproximadamente 17 quilômetros e 50 quilômetros da nossa superfície. A camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioleta emitidos pelo Sol, está entre 20 e 35 quilômetros de distância da superfície, ou seja, localizado então na nossa estratosfera. Então, a estratosfera, a camada de ozônio é bem conhecida aí por todos, né? É comum a gente ver aí nos estudos o buraco na camada de ozônio e tudo mais, então acontece nessa camada da estratosfera em si, ok? Mesosfera. Localiza-se aproximadamente entre 50 e 80 quilômetros de distância da superfície. É a camada mais fria da atmosfera, com temperatura que pode chegar até menos 90 graus Celsius, em virtude desse ar que ele vai se tornando um pouco mais rarefeito, tá? Nessa camada, os meteoritos que atingem o planeta são fragmentados e entram em processo, então, de combustão, né? Então, quando atinge ali boa parte dessa camada da nossa, né, da característica que a gente tem aqui da mesosfera, então a gente acaba tendo ali essa fragmentação desses meteoritos, o que acaba sendo muito bom, por conta de qual motivo, né? Eles acabam não atingindo diretamente, então, a nossa superfície, né? E aí eles entram em combustão, é aquela parte que a gente vê as estrelas cadentes, né? O Sol costuma fazer pedido aí em relação às estrelas cadentes e tudo mais. Nós temos então aí essa fragmentação, essa queima, né? Por isso que a gente enxerga ali no céu, né? Essas características. A termosfera em si, localizada aproximadamente entre 80 e 500 quilômetros de distância da superfície, a temperatura na termosfera pode chegar a 1.500 graus Celsius, né? É também chamada de ionosfera por causa da grande concentração de íons, né? Então, no caso da termosfera em si, nós vamos ter aí essas duas denominações, né? Pode ser tanto termosfera ou ela pode ser também a ionosfera em si, tá? E aí, no caso, a gente chega aqui para falar um pouco dessa última camada, e essa última camada, ela faz referência, então, à exosfera, né? É a última camada da atmosfera terrestre, localiza-se aproximadamente entre 500 e 800 quilômetros de distância da superfície. Nessa camada, o ar é muito rarefeito e quase não há presença de outros gases atmosféricos, com exceção ali do hélio, do hidrogênio, e sua temperatura, então, ela pode atingir ali um pouco mais que 1.000 graus Celsius. Então, a gente está falando de uma temperatura, né, que ela acaba sendo bem mais elevada. Se vocês analisaram, nas primeiras partes da camada da nossa atmosfera em si, nós vamos encontrar, né, a questão ali da temperatura, ela começa negativa e depois ela passa a ser, então, positiva, né? Ela sai ali, por exemplo, dos menos 90 graus e ela acaba ali ultrapassando cerca de 1.000 graus que a gente pode analisar, tá? Pessoal, todos esses conceitos, né, que foram abordados fazem referência, então, à parte da camada da atmosfera em si. E aí nós vamos analisar todos os outros a partir desse capítulo, né? É importante que nós tenhamos aí, então, essa concepção, esse entendimento que o nosso planeta ele é formado sim por essas características, né, da nossa biosfera. Então, nosso planeta é uma biosfera, né? Essa biosfera ela vai sim ter características, então, que a gente pode fazer referência, né, à questão
da nossa litosfera, da hidrosfera, como já foi citado ali para a gente, né? E em junção ali de todas essas características, eles vão acabar formando, então, a nossa biosfera em si. Este é o primeiro momento, então, da nossa aula, né? A gente fazer referência àquelas inter-relações que nós mencionamos, né, no início da aula, e depois a gente estudar cada uma delas. Importante nós sabermos também que, em relação à atmosfera, ela vai se dividir, então, em 5 outras, né? E cada uma tem uma função aí pertencente, então, a essa superproteção, né? Essa situação que vai acabar fazendo com que nós tenhamos vida aqui, né? E essa manutenção da vida em si, que a gente pode aí, então, ter este entendimento, né? Quando se trata da existência de vida aqui, ok? E aí fica, então, para a nossa próxima aula, ainda não teremos essa parte das atividades, mas façam as anotações necessárias, tenham esse entendimento, né, da formação aí de todas essas características, né, e principalmente, então, em relação à formação da nossa atmosfera. E aí a gente vai dando continuidade aos outros fatores, tá? E aí a gente tem então aqui, né, essa parte das atividades para vocês, 45 até a 52, ok? Juntos por um sonho, né? Colégio Coração de Jesus, a gente se encontra até a nossa próxima aula.